Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001. A exposição bíblica nasceu um pouco depois, 2012. Através da exposição bíblica nós fundamos a FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós-Lúcio Shed e o EAD da FTRB. E por último, a Academia do Expositor. Entre no nosso site, academiadoexpositor.com.br, lá você vai ter uma plataforma profissional para treinamento de pregadores. São cursos individuais que fogem um pouco à regra do seminário ou de uma faculdade, mas que tem um propósito de complementar o conhecimento sobre pregação e auxílio do pregador, ok? Lá tem Thomas Esco, Gilton Moraes, Michel Augusto, Luciano Paes Landim, Emílio Garofalo, Wendell Mark Johnson, ok? E em breve nós teremos mais convidados para essa plataforma. Estamos aqui na série A Pregação de Pedro. Eu quero convidar você a ver os outros vídeos. Nós temos mais dois vídeos. O primeiro foi sobre a Bíblia interpreta a própria Bíblia, um princípio interpretativo que a gente encontra nos dois sermões de Pedro. O segundo vídeo nós falamos um pouco do contexto da pregação do apóstolo Pedro, ou seja, a igreja nasce pela proclamação do Evangelho e a igreja proclama o Evangelho. E agora eu queria falar nesse terceiro vídeo, sobre algumas características elementares da pregação de Pedro, ok? Se inscreva no canal, dê um like no vídeo, ative o sino para você receber as notificações. Bom, houve uma resposta à pregação de Pedro, né? A gente vai destrinchar isso no capítulo 2 do livro de Atos. A igreja nasceu através da proclamação do Evangelho. No último vídeo eu falei sobre alguns problemas culturais que a gente vive hoje, algumas ideias exageradas acerca do processo cultural na plantação e revitalização de igrejas, e a palavra relevância, né? As pessoas usam a palavra relevância de forma descontextualizada, e na minha opinião o que acontece hoje é mais uma questão de esconder o Evangelho. O Evangelho parece que assusta tanto que as pessoas precisam escondê-lo para plantar ou revitalizar a igreja sem assustar as pessoas. Então, não use tanto o Evangelho assim. Parece que é esse recado que a gente encontra hoje. Aqui na igreja de Atos, que serve de modelo, sim, para a igreja atual, os princípios são normativos, sim, ok? E esses princípios são normativos no sentido de que uma comunidade ela nasce pela pregação, pela proclamação do Evangelho, como foi aqui em Atos, e ela se desenvolve também. Ela vai alcançar os confins da terra através da proclamação do Evangelho. É o meio que Deus usou. Ou seja, pregar o Filho de Deus, pregar o mérito do Filho, é o meio que Deus usa para salvar, para chamar o seu povo ao aprisco de Jesus. Tá, ok? Então a gente vai ver aqui que houve uma resposta. Imediatamente essa resposta se estabelece a igreja do Senhor. E essa igreja, ela nasce pela proclamação e ela vive as expectativas do retorno de Jesus Cristo. Basicamente é isso que vai acontecer nas demais páginas do Novo Testamento. É uma expectativa escatológica muito forte na igreja que nasce através da proclamação do Evangelho. Bom, Pedro, né, tinha uma pregação, ele proclamou o Evangelho, então ele entendeu que pelo Espírito Santo a igreja nasce pela proclamação do Evangelho. Tanto ele quanto os apóstolos entenderam também, pela inspiração do Senhor, de que ela se desenvolve através da proclamação do Evangelho, né? Então, essa proclamação não pode ser desenvolvida sem o Evangelho, propriamente dito. E não há como proclamar o Evangelho sem a ação do Espírito, né? Então, por isso que nós precisamos essa pregação precisa ser cheia do Espírito Santo. Então, por isso que a gente vê essas divisões, sabe? Não, a minha igreja é tradicional, a minha igreja é renovada, a minha igreja... Olha,
para pregar o evangelho, não tem como você ser bem sucedido do ponto de vista de glorificar a Deus, chamar o povo ao aprisco e edificar a comunidade, se não for pela exposição da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse no poder do Espírito. Não tem como. Ok? Na centralidade do Filho, no poder do Espírito, são questões elementares. Pedro desempenhou isso, ele testemunhou dentro de um contexto onde ele viu a execução de Jesus, dentro de um contexto onde ele experimenta também perseguições com essa comunidade cristã que nasce pela proclamação do Evangelho. A ação do Espírito foi fundamental. Os atos foram praticados por homens, mas eles devem ser encarados como atos do Espírito. Não tem como ser diferente. Então ele pregou Cristo Jesus ressurreto. Ele pregou o Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. E os resultados não são outros. Não podem ser outros. Né? Os resultados é o nascimento de uma comunidade. Então, o nascimento dessa comunidade tem como consequência a proclamação através dessa comunidade. Então, se você e eu entendermos isso, nós vamos parar de ficar batendo cabeça em uma série de fatores que tentam nos arrebatar, arrebanhar. São questões avassaladoras. Estratégias e mais estratégias que são utilizadas hoje, que não passa de estratégia de marketing. É claro que a linguagem, a clareza com os grupos precisa ser buscada. Então, cada grupo tem uma linguagem, a criança tem uma linguagem. Então, a clareza deve ser, dentro do seu contexto proporcional aos grupos, deve ser desenvolvida. Mas o Evangelho é o mesmo. O Evangelho que você prega para o branco, para o preto, para o pobre, para o rico, para o empresário, para a dona de casa, sabe? Ele é o mesmo Evangelho. Para criança, para jovem, para adolescente, é o mesmo Evangelho. Se as pessoas não forem arrastadas pelo Evangelho, elas não estão sendo chamadas ao aprisco de Cristo. Elas estão sendo levadas para um sistema religioso ou estão mudando de religião. Mas o Evangelho propriamente dito, ele só se desenvolve nas nossas vidas se ele for pregado. Tá ok? Então fica aí essa terceira contribuição da pregação do apóstolo Pedro. No último vídeo, que é o quarto vídeo, e eu não quero encerrar o assunto sobre Pedro, teria milhões de coisas para tratar, mas assim, as dinâmicas que nós organizamos, elas tratam de alguns aspectos. Lá na frente a gente pode tratar de outros, em outro contexto. Então no quarto vídeo nós vamos falar um pouco sobre algumas contribuições para hoje. Eu te espero lá. Um abraço. Tchau, tchau.